Voltamos, gente. Vamos falar agora do Botafogo. O pessoal aqui no nosso chat perguntando muito sobre o Carlos Miguel. A gente já explicou a situação do Carlos Miguel, né? A PVC trouxe aqui dizendo que não tem uma data para ele chegar, mas que tá tudo certo, uma questão de tempo, tá vindo, então fiquem tranquilos, o Carlos Miguel vai ser jogador do Palmeiras. Hora de falar do Botafogo, então, porque o Botafogo venceu ontem pela Libertadores, venceu a LDU muito rápido, hein? Precisou de 14 segundos para fazer o gol. Gol ali, né, no inicinho do jogo, mas depois não conseguiu. Achei que ia ser uma goleada, viu, PVC? Fez assim, abriu a porteira, agora vai que vai, mas não foi. A LDU jogou bem, a gente tá vendo ali Arthur na foto comemorando. Com o Alex Telles. Com o Alex Telles, sim, os dois juntos ali. PVC, como é que você viu essa atuação do Botafogo de ontem? Eu gostei do jogo da LDU, achei que a LDU foi bem na partida e o Botafogo não conseguiu ser tão superior o jogo todo como foi bem no inicinho ali. Podemos fazer um capítulo da David Ancelotti depois? Podemos. Porque aí a gente vai chegar... vai ouvir a declaração dele. A gente vai chegar nesse ponto depois. Eu acho que o Botafogo não jogou bem. O Botafogo não jogou bem. A torcida foi um espetáculo, 37.135, o melhor público do Nilson Santos no ano. A torcida foi linda, fez um mosaico estupendo, tudo bonito. O time não jogou bem. Acho que o time, às vezes, apressou um pouco demais o jogo, errou passe demais. Eu estava na transmissão, né? Então no começo do jogo eu falei, o Danilo está errando alguns passes e eu não gosto dessas expressões, alguns, diversos, vários. Eu sou jornalista, eu sou para ser exato. Dos 10 primeiros passes ele errou 2, que não foi tanto assim, mas foram passes comprometedores, porque errava saída de jogo num momento em sair de um lugar difícil. Você achou que ele e o Marlon Freitas ali não se encaixaram muito? Não, eu não achei que foi por causa disso, Luísa. Eu achei que ele não estava bem. Eu achei que ele estava com uma... Bom, tem uma coisa que é boa. Assim, o Danilo arrisca. Se você arrisca mais, você erra mais. Isso não é ruim. Mas ele estava desconcentrado. Então, não acho que foi pela combinação Marlon Freitas e Danilo. Eles vão jogar bem. A combinação certa dos volantes é essa. O Danilo é uma elegância para jogar impressionante. Só que ele estava errando. Ele, depois desses dois, errou mais um lá na frente e erro em saída de bola coloca o time adversário no jogo. E a LDU jogou forte, marcando pressão. Sabe que ontem eu tentei falar com o Thiago Nunes. Você comentou aqui no programa, que ele falou que estava focado no jogo, né? Que ele preferia comentei na transmissão também, que ele falou superstição de treinador. Eu não sou supersticioso, que dá azar. E ele não ganhou o jogo. Mas assim, ficou claro que o plano de jogo dele era pressionar. E anular o meio ali do Botafogo. E ele conseguiu fazer. Uhum. Isso deu certo, né? Deu certo. E agora vai jogar na altitude, né, PVC? Não vai ser fácil lá, não. Essa vantagem, quanto ela coloca o Botafogo bem no jogo, que cuidados tem que ter no jogo da volta lá? Não, reforma a pergunta. O que eu falei, gente? Não, falei alguma besteira? Não falou besteira nenhuma. Eu queria que você perguntasse qual é o tamanho... Eu parei no meio. Não, eu não pergunto mais tamanho. Não. Você ia responder ou 1,87 ou 1-0. Não, eu ia responder 2.850 metros. Tá bom, era uma boa resposta também. Como encarar essa LDU na altitude agora? 1-0. Ficou de bom tamanho, PVC? Eu precisava ter feito mais para chegar com um pouco mais de tranquilidade nas alturas. O ideal era ter feito 3-0, como o Flamengo também era o ideal, assim. Você viu uma coisa, só voltando um passo no Palmeiras, você percebeu que o Palmeiras fez 4 gols num jogo só. Sim. E na soma dos outros 7 jogos tem 4 gols também. Verdade. Então, todo mundo queria... E, aliás, continua 100% o Palmeiras, né? O único time aí, 7 jogos, 7 vitórias, uma campanha impressionante nessa Libertadores. Mas eu tô falando pelo seguinte, o Palmeiras fez 4 gols e todos os outros jogos somados tem 4 gols. Um do Peñarol, mais um do Estudiantes, mais um do Flamengo, mais um do Botafogo. Outros times, certo. Olha, o Palmeiras fez 4-0, certo? O Palmeiras fez 4 gols. O único placar elástico. 0-0, 0-0, 1-0. Um gol do Peñarol, mais um gol do Estudiantes, mais um gol do Flamengo, mais um gol do Botafogo, mais nenhum gol de Libertad e River Plate. 4 gols em 7 jogos. O Palmeiras fez 4 gols em um jogo só. Perfeito, agora eu peguei. O Palmeiras fez 4 gols. O Palmeiras fez o número de gols
que houve em todos os outros jogos, os outros 7 jogos somados. Bom, todo mundo queria ser o Palmeiras nesse momento, mas não dá para ser. Não dá. Então, o que você precisa ter no primeiro jogo? Vantagem. 1-0 é vantagem. Ganhou o jogo. Pelo que eu aprendi na minha vida e no futebol, Botafogo 1, LDU 0, quem ganhou foi o Botafogo. Certo? Vamos valorizar o vencedor da partida. Claro, eu queria ter feito 5-0, mas não tem. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Então, o que você precisa fazer? Tem uma vantagem, menor do que eu gostaria de ter, mas tem uma vantagem, eu preciso defender essa vantagem. Não vai ser simples, mas é mais simples contra esta LDU, porque esta LDU não é tão forte quanto a LDU que a gente viu em 2008, que a gente viu em 2009. Então, o Botafogo tem uma vantagem e tem que defender a vantagem. Vai ser difícil o jogo lá. E no fim de semana, Botafogo e Palmeiras se enfrentam, a gente já viu isso aqui hoje. O Palmeiras pode ir com força, né, com força total nessa partida, porque já tem uma certa tranquilidade aí. Aliás, tem uma boa tranquilidade na Copa Libertadores. O Botafogo não, tem uma vantagem, mas apertada, vai jogar na altitude. Botafogo tem que poupar no fim de semana, PVC? Não, mas eu acho que o Botafogo tem algumas questões de jogadores que não vão poder jogar pela questão física. O Palmeiras pode mudar um pouquinho o planejamento, mas ele não vai mudar completamente o planejamento. Então, por exemplo, o Gustavo Gomes talvez esteja na hora de descansar. E o Murilo está na hora de voltar. Então, eu imagino uma zaga com Murilo e Michael. E o Gustavo Gomes descansando. Não é uma certeza, mas acho que pode acontecer. O Aníbal volta, porque o Emi Martins jogou ontem. O Botafogo tem outros problemas, né? O Botafogo não tem zagueiro. O Botafogo já tinha o desfalque do Caio e perdeu o David Ricardo. Então ele vai ter que colocar o Marçal para jogar na zaga. E desse ponto de vista é impossível ou é difícil descansar o Alexandre Barbosa, que fez um partidaço ontem. O Vitinho para mim foi jogador da partida ontem, porque ele não jogou, talvez não tenha jogado tão bem quanto o Alexandre Barbosa, mas ele foi decisivo, porque salvou 2 bolas. 2 gols que o LDU podia fazer, o Vitinho salvou. Então, para mim, o Vitinho foi melhor em campo. Descansa o Vitinho, joga o Matheus Ponte. O Alex Telles é um jogador que tem idade, joga o Cuiabano. O David Ancelotti deixou claro ontem que ele tem... eu conheço melhor o elenco e é hora de dar vez para esse elenco que agora eu conheço melhor. Ele deixou claro que ele vai mesclar e descansar alguns jogadores que ele precisa descansar. Já a LDU, ele não conhecia, não. Foi o que ele falou. Vamos ouvir a declaração do técnico do Botafogo, David Ancelotti, falando sobre o adversário, hein? Ligou o modo sincericídio, vamos dizer assim. Bora ouvir. Sim, surpreendeu porque a pressão alta dele não esperava, sinceramente. Também é possível que não tive muito tempo para estudar esse time, que está muito bem treinado. É verdade que a pressão alta dele foi muito boa e tivemos problemas para sair com a bola da pressão de eles. Aí o David Ancelotti falando. Ele disse que não conhecia bem a LDU, não teve muito tempo para estudar, PVC. Como é que você recebeu essa declaração? Você que é tão estudioso e Caxias, PVC? Também me surpreendo. Pega mal uma declaração dessa? Eu acho que não pode pegar mal. Assim como o Abel, eu escrevi sobre o Abel ter dito no Mundial de Clubes que se surpreendeu com o Inter Miami. Acho que foi com o Inter Miami. Que ele se surpreendeu com a postura do Inter Miami. Mas, cara, a verdade nunca pode ser criticada. Ele está falando a verdade. Como foi o Estevão falando que estava, de fato, ansioso lá, pensando no Chelsea? Cara, o cara tá falando a verdade. Qual é o problema dele falar a verdade? Isso vale... Mas não tem todo um departamento que estuda, né, que faz o scouting e que poderia fornecer todas as informações necessárias para a partida? Mas uma coisa é você... Que eu tenho certeza que fizeram, que claro que estudaram o Botafogo. Não, tudo bem. Estudaram o adversário. Vou dar um exemplo que não é o melhor exemplo, mas assim...
fazia campeonato inglês na ESPN. Aí você pegava aquele relatório da Premier League, que era espetacular, cara, espetacular. Pega o relatório e vai sozinho com o relatório pro jogo. Não adianta, né? Você pega o relatório e estuda o relatório. E aí você pega e... Isso aqui aconteceu isso, aí você vai olhar e bater com outra coisa que você já sabe. Você vai cruzando dados, Você vai né? cruzando informações. E isso é importante. E um jogo a cada 3 dias atrapalha o jogador que vai jogar, fisicamente, mentalmente, atrapalha também quem vai estudar. Porque você não tá vendo no nível que você pode ver. Ou não tem o tempo para se dedicar àquilo que seria o ideal, né? O tempo que você gostaria para ver aqui. Eu acho justo. O Abel falou do jogo do Chelsea. E o fato do Chelsea ter jogado com o Cucurella por trás, fazendo saída de 3, não me surpreendeu. E o Abel conhece o futebol por dentro muito mais do que eu. Mas ele se surpreendeu, porque ele imaginou que o Cucurella fosse dar largura e que a saída que o Gusto provavelmente fosse fazer saída de 3. E ele preparou o jogo de um jeito e se surpreendeu. E ele falou a verdade. E o jornalista vai pegar aquilo que ele falou e vai analisar aquilo que ele falou. Não necessariamente vai dar uma pancada naquilo que ele falou, porque ele falou a verdade. Mas ele admitiu que ele se surpreendeu. Era para se surpreender? Não. No caso do Abel contra o Chelsea, acho que menos do que no caso do David Ancelotti com a LDU. Porque o David Ancelotti chegou da Europa e nunca viu a LDU jogar. Tem alguns pontos, né? Ele chegou da Europa, não conhece tão bem o futebol sul-americano, é um técnico jovem, né? No seu primeiro trabalho, ainda em formação, então, claro que ele ainda está aprendendo, por mais que ele tenha tido aí passado a vida ao lado do pai, que teve um excelente professor, dos melhores, ele ainda está pegando o seu jeito, né? De trabalhar, suas metodologias, seus processos, acho que isso é uma fase natural também. PVC, já que você fala a verdade, gosta da verdade, nada além da verdade? Não. Um defensor não é bem da verdade? assim também não é bem assim. Tem suas mentirinhas também, PVC? Conta suas mentirinhas também? Eu vou contar minha mentira. Mas já que você é o grande defensor da verdade, quero ver se você conhece esse novo jogador do reforço do Botafogo, PVC. Não. Botafogo oficializou aí, já tá sendo sincero, hein, gente? Botafogo oficializou hoje a contratação do atacante Cris Ramos. Aí ele na foto aí pra vocês. Todo na foto. Jogador de 28 anos, um atacante, centroavante, alto, 1,90 m. Ele assinou o contrato de empréstimo com opção de compra com o Glorioso até o fim de 2026. Ele é espanhol, viu, gente? Então é o novo camisa 9 aí do Botafogo, novo centroavante, na verdade, do Botafogo. E a sua primeira experiência fora da Espanha. Ele estava no Cádiz, lá da Espanha, e na temporada 2024-2025 marcou 10 gols e deu uma assistência em 38 jogos. Tu não foi na 23, 24? Na 23. Vou conferir minha informação aqui. Porque eu não achei os números dele da 24, 25. Eu não lembro. Eu não lembro do Cris Ramos jogando. Tá? Não lembro do Cris Ramos jogando. Aí, ó, ele tá falando a verdade, gente. Não conhece o jogador. Gente, se o PVC não conhece o jogador, eu desafio alguém aqui que vai conhecer. É o jogador do Cádiz. O Cádiz foi rebaixado na temporada 23, 24. Jogou a 24, 25 na segunda divisão e não subiu. Ele é famoso por ganhar duelos aéreos. Ou seja, para ganhar a segunda bola. Até porque ele é alto, né? Tem 1,90 m. O que é que significa a segunda bola? Você bate um tiro de meta, o goleiro faz um lançamento para frente. O centroavante sobe, escora e a bola sobra. Essa é a segunda bola, a que sobra. Aí o centroavante vai ganhar pelo alto e vai escorar a bola de um jeito que ela caia para o jogador do time dele. Essa é a segunda bola. Ganhamos a segunda bola. A partir daí você vai jogar. Ele é importante para esse tipo de duelo, para esse duelo aéreo. Não é um grande goleador, mas é um jogador que pode ser útil. Eu acho que o Botafogo tem... A minha discussão sobre a formação desse novo Botafogo vamos lá, o Flamengo de 2019 durou até 23, até 22 e foi reformulado. O Palmeiras de 20 durou até 24, está sendo reformulado. Minha pergunta sobre o Botafogo é se não é muito rápido essa transformação. Porque você tem o Botafogo de 24, do campeão da Libertadores e brasileiro, que muda em 25. E a grande conquista do futebol brasileiro dos últimos tempos
é a possibilidade de manter times por mais tempo, que o Botafogo ainda não consegue. É uma limitação desse momento, ok? É o que temos para hoje. O Cris Ramos não é um craque. Se ele está sendo negociado porque você entende que precisa de um jogador que ganhe duelos aéreos, ele vai ser útil. Daí, muito bem. Então, a informação para vocês do Cris Ramos, esse jogador que chega para o Botafogo. A gente conferiu aqui, PVC, essa informação da temporada 2024-2025 está no site do Botafogo. Tá. Então, a gente tem tem credibilidade, claro. Mas é a segunda divisão, né? Série B, segunda divisão da Espanha. Marcou 10 gols e uma assistência em 38 jogos, aqui, né? Pelas informações que a gente tem e que a gente retirou lá do próprio site do Botafogo. E tá tudo bem, tá? Então, eu quero falar sobre isso. Tá tudo bem. Olha só, a torcida do Botafogo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô vendo o torcedor do Botafogo revoltado. Tava lá na academia hoje fazendo o quê, Fernandão? Agachamento. Aí o cara, já tá vendo. Pô, tá de brincadeira esse cara aí. Falei, irmão, ganhou. É a teoria de vocês, né? Não, mas eu acho que poderia ser melhor tanto o Flamengo quanto o Botafogo. Tudo na vida poderia ser melhor, se você for pensar desse jeito. Pô, você ontem falou que não estava satisfeito com o resultado do Flamengo. E aí hoje tá tudo bem. O que aconteceu na sua cabeça? O que passa pela sua cabeça? O contexto é totalmente retirado das frases, né? Estou em paz, mas quase nunca satisfeito. E por que você está em paz e agora você está falando que tá tudo bem? Porque eu estou em paz. É muito melhor vencer por um resultado mínimo que seja do que não vencer. Mas não poderia ser melhor? Sempre poderia ser melhor. Tudo poderia ser melhor. Então pronto. Não, mas se fosse 2-0, 3-0, ok, estaríamos satisfeitos. Mas foi 1-0. Mas se eu viver pensando no si, eu não vou viver o agora. E o agora me dá o quê? Justamente por isso que eu estou falando. Eu não estou satisfeito. E poderia ser melhor. Poderia, mas ganhou o jogo. É importantíssimo vencer e vai subir a montanha. Vamos ver semana que vem, dependendo do que acontecer, qual vai ser o seu discurso. Eu não posso pensar, ficar preso a depender do que vai acontecer. Eu tenho que ver o que aconteceu. Qual é a realidade? Vamos ver se vai ser suficiente. A realidade é que Flamengo e Botafogo venceram nos seus primeiros jogos em casa e isso é o que tá aí. E tá bom, venceu. E poderia mais. Caraca. Eu gosto! Isso é uma bandeira sexta-feira, essa danada. Ela deixa a gente tudo acelerado, fica tudo... fica tudo... Piscando, comichando. Cuidado. Sexta-feira é isso. O Fogão venceu. Sexta-feira é isso, Fogão venceu, gente, é o que importa. Venceu na Liberta. Lá resolve. É tranquilo jogar com 2.800. Suave. Gol relâmpago. Que é o apelido do Flamengo mesmo de Copacabana. Relâmpago McQueen. Abriu vantagem para o jogo de volta, quem conta é Gabi Marino. Tchau! 14 segundos. Foi o tempo que o Botafogo precisou para abrir o placar no Nilton Santos. Alex Telles lançou a bola para Arthur, que completou para o fundo do gol. A LDU respondeu logo depois com um belo voleio de Cornejo. John defendeu. Depois, foi a vez do time da casa assustar, com uma cabeçada de Arthur. O Glorioso não voltou bem para o segundo tempo e a LDU tinha o controle do jogo. Os equatorianos chegaram com Medina, que cabeceou para fora. O Botafogo até melhorou e tentou ampliar com Arthur Cabral e Joaquim Correia. Mas as tentativas pararam na defesa adversária. Final Botafogo 1, LDU 0. Uma vitória magra, mas que dá a vantagem do empate para os cariocas na altitude de Quito. É futebol, é Libertadores, é isso. Não todo jogo vai conseguir ganhar de 3-0 ou 5-0. A partida desta quinta teve uma presença especial. Pai do treinador do Botafogo e técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, viu pela primeira vez um jogo do filho em loco desde que ele assumiu o comando da equipe alvinegra. Sinceramente não pensei que ele estava no camarote durante o jogo, eu tinha outras coisas que pensar, mas contente que ganhamos, porque senão não pode vir mais. Mas... Além disso, o duelo marcou a volta de John para a meta alvinegra, após o negócio com o West Ham da Inglaterra ser desfeito. Foi uma decisão minha, né? Tive um tempo para pensar, refletir e decidir ficar. Sabia que tinha muitas coisas para conquistar aqui ainda. Sabemos que tem um ano grande pela frente. Foi junto com a minha família, uma decisão minha, da minha família. Estou muito feliz pela decisão, estou muito feliz em poder ajudar o Botafogo até o final do ano, para a gente ter um ano mágico. Aquela bola não vai ter. Que o Vitinho salva, né?
Flávio Amêndola, eu tava assistindo o jogo do Botafogo ontem, tomando um suco de maracujá. Quando fez 1-0, eu falei, vai amassar esses equatorianos que adoram trazer problema para os cariocas. Depois eu achei que o jogo caiu um pouco de qualidade. Queria saber a sua opinião. Eu acho que você foi muito... Legal? Foi legal? Você foi muito bonzinho. Legal. Você foi muito bonzinho. Porque o jogo caiu muito. O Botafogo não fez um bom jogo. A verdade é essa. Venceu, é importante. Eu concordo em parte com o Fernandão, porque é claro que todo mundo queria mais, só que é uma vantagem. Esse é um fato. É 1-0, joga por 2 resultados e tem boa chance de avançar. Mas o jogo não foi bom. Não foi bom. O Botafogo fez esse gol relâmpago com 13 segundos. E aí depois eu achei que tentou acelerar muito o jogo quando não havia tanta necessidade. Achei que faltou um pouco mais de paciência para rodar a bola, para poder controlar um pouco mais o jogo, para não ficar nessa loucura de jogo lá e cá o tempo todo, um perde-ganha no meio-campo. E isso acabou influenciando, para mim, dentro do que a gente esperava, especialmente depois do gol do Arthur. Eu acho que individualmente o Botafogo não esteve bem ontem. O Danilo, por exemplo, ele teve algumas possibilidades de aquele passe para frente, aquele passe para quebrar a linha, para deixar o companheiro numa boa condição, não só para finalizar ou também para dar uma assistência. E ele teve alguns erros, assim como vários outros atletas também. Eu acho que assim, se eu pudesse valorizar o jogo individual ontem de um jogador do Botafogo, para mim foi o Vitinho, que defensivamente foi muito bem, ofensivamente nem tanto, mas eu acho que o que ele fez, especialmente sem a bola, ajudou muito o Botafogo a não sofrer gols, especialmente quando ele tira aquela bola depois da rebatida do John, que a gente estava comentando aqui. Faz parte do jogo, a gente tem que entender que o Botafogo, assim como o Flamengo, é um time que está se adaptando, são novas peças, é um treinador novo, mas poderia ter feito melhor, assim como o Flamengo ontem, assim como o Fluminense na terça-feira também. Mas pelo menos venceu. No fim das contas, os 3 do Rio venceram, vão ter vantagem para a semana que vem. E eu acredito que o Botafogo, mesmo lá na altitude, vai ser difícil, vai ser tenso, vai precisar correr muito, mas eu acho que o Botafogo tem total condição de chegar lá e até vencer essa LDU que, coletivamente, me surpreendeu. Eu não achei que fosse ser um time tão ajustado assim. Mas individualmente é um time muito abaixo. Então, mas eu queria entender isso, porque eu sou fãzaço desse novo Botafogo aí, do Ancelotinho, acho que é um time que me encantou em vários momentos, oscilou um pouquinho, mas me encantou em vários momentos. Ontem, depois de 1-0, eu falei, cara, vai atropelar. E eu não achei o Botafogo soberano, porque às vezes o time ataca mais e não consegue fazer o gol. Mas achei que faltou até isso, desse Botafogo que é tão forte dentro de casa. Aí, principalmente, GV, no primeiro tempo, o Botafogo, ele só fez o gol porque começou o jogo, porque costuma começar assim. Vai pra cima do adversário, procura, isso é interessante, né? Até o ganhar ou perder para o ímpar vai determinar como você vai começar o jogo. E o Botafogo começou com a bola, foi pra cima, fez um gol da forma que o Ancelotti gosta, né? Que o David Ancelotti, né? Por falar Ancelotti, parece até que é o pai. O David Ancelotti gosta que o Botafogo comece, fez o gol, só que depois, não sei se pela ansiedade de fazer mais, se encontrou em dificuldades, principalmente técnicas. O Flamengo foi muito bem, porque tecnicamente o Botafogo tem jogadores que são importantíssimos para esse jogo se construir. São, por dentro, Marlon Freitas e Danilo, né, que foi a primeira vez que fizeram essa dupla, eu estava com uma expectativa absurda, falamos sobre isso aqui ontem, sobre esses dois, só que não conseguiram se encaixar ainda, é a primeira vez, tem que treinar junto, tem que jogar junto, tem que pegar essa sincronia interessante, até mesmo os dois chegarem juntos, com os dois laterais fechando por dentro, dá para fazer, só que tem que treinar, tem que ter um tempo de adaptação, como o próprio Flavinho falou. Savarino, não é mais uma vez, mas ele vinha de bons jogos, mas não conseguiu, né, se encontrar nos espaços, não conseguiu fazer aquele jogo de transição e velocidade como ele consegue fazer muito bem. Arthur, muitas vezes pela direita, na minha opinião, o Vitinho deu 2 ou 3 opções muito boas de passagem. Ele não deu a bola pro Vitinho. Se eu fosse o Vitinho, eu tinha xingado ele muito na terceira. Mas faz parte, sabe que os jogadores que jogam com o pé trocado gostam muito de trazer para dentro para finalizar, mas tem que usar a profundidade com os laterais. E o Montoro, que é um jogador que tem sido aquele cara de tirar o coelho da cartola, de fazer aquela jogada que a gente não espera, também não esteve bem.
Como o Flavinho falou, concordo, Vitinho mais uma vez muito bem defensivamente. Ancelotti estava lá, As noções de cobertura, GV, muito interessantes, não só do gol, mas uma bola que ele saiu da direita para travar uma batida lá na esquerda que poderia ser uma batida perigosa, muito interessante. O Barbosa, muito bem jogando do lado direito, não é comum você ver um zagueiro que é canhoto usar a perna direita como o Barbosa usou no jogo ontem, é uma surpresa muito interessante, ainda mais com a lesão do David Ricardo, que parece ser muscular e não sabemos se... O quê? Que é isso? Três pernas. Não sabemos se o David Ricardo vai estar pronto para o jogo da semana que vem. Botafogo tem problema na defesa. Espero que o Pantaleão, eu gosto do nome, não podia ter tirado o nome. Não podia ter tirado o nome dele, não. É Caio Pantaleão mesmo e navalha nos outros. Não pode falar que não quer. Se falar que não quer, virou apelido. É isso aí, pô. Enfim, espero que ele esteja bem para poder jogar o jogo da próxima semana. Dentro do contexto geral, GV, do jogo ruim que o Botafogo fez, dentro da vitória contra um adversário que se mostrou mais corajoso do que eu achei que ele fosse, marcando lá em cima, tirando os espaços, o Botafogo vai com a vantagem. Não importa se é o jogo a 3 mil, a 200, 2.800. Informação para você, bem. Fala aí. Panta não pode jogar porque não está inscrito. Ele não foi inscrito por conta da lesão, justamente. Da e aí o Botafogo acabou inscrevendo os outros números do jogo. Então, e aí, fala, Fernando, conclua. Não, então pode botar os números aí. Conclua. 50-50, rapaz. Foi bem equilibrado. Porque a conta que os especialistas falam é o seguinte. Lá, o time deles tem de 50% para cima mais de gás, de virilidade, de estamina, porque eles estão acostumados que 3 mil é muita coisa. Numa conta de padaria, tirou o lápis daqui, lá os caras iam ter 75, o Botafogo 25. O que não quer dizer nada, que o Botafogo meter 3-0 lá e os caras ficaram tocando bola. O Botafogo é muito melhor. Os caras chutarem mais bolas que o Botafogo me assusta. Talvez eu peça até o Chaves. O que você acha? Cabe o Chaves? Acho que Ou cabe jogo, aquela? né? Acho que pode pedir só para uma luz âmbar. Entendi. Uma luz âmbar. Mas o Botafogo, assim, o Bigode falou, coletivamente o LDU foi bem, mas individualmente o Botafogo é muito melhor. O time do Botafogo é um timaço. Chutou menos, aí acertaram a mesma quantidade ao gol, passes equilibrados também, Botafogo um pouquinho mais. Eles cometeram muitas faltas, e é uma característica dos times equatorianos, que são muito fortes fisicamente. Não espere que na altitude seja diferente. Vai ser difícil de correr. Quando correr, eles vão parar o jogo, porque eles fazem bem isso. E aí, tomaram mais cartões, porque naturalmente fizeram mais faltas. Isso aqui me chama um pouco a atenção. Enfim, vamos escutar o Ancelottinho falando. Não sei se foi quem acabou de falar, que ficou surpreso com a LDU. Ele fala sobre isso também. Sì, sorprendeu porque a pressão alta dele não esperava, sinceramente. Também é possível que não tive muito tempo para estudar esse time, que está muito bem treinado. É verdade que a pressão alta dele foi muito boa e tivemos problemas para sair com a bola da pressão de eles. Eu sei que o calendário é apertado pra caramba, mas o sorteio foi 2 de junho, né? Que o David falou surpreendeu não só ele, mas eu acho que a todo mundo aqui do Brasil, principalmente, que foi a marcação-pressão da LDU. Eu não imaginava que eles fossem sair tanto para marcar. Eu achei que eles fossem esperar um pouco mais o Botafogo. E isso gerou muita dificuldade, tanto do Danilo como do Marlon, para fazer essa bola chegar no sistema ofensivo. E aí o Botafogo acabou ficando muito refém dessas bolas esticadas. E aí você não teve uma noite boa do Montoro, que para mim foi o pior jogo dele com a camisa do Botafogo. E até mesmo a interação dele com o Alex Telles, a gente via que não estava fluindo. Os dois o tempo todo estavam conversando. E eu acho que nessa questão a gente foi sim surpreendido, mas já dava para ter uma ideia de como jogaria a LDU. Isso aí é inegável. Agora, eu acho que com o passar do tempo, com a adaptação do próprio David também, ele vai começar a ter um pouco mais de noção das equipes, antes mesmo de atuar contra elas. É bom a gente lembrar que foi o primeiro jogo dele na Libertadores, ele é um treinador novo, é o primeiro trabalho dele, mas para o jogo lá de Quito, é bom o Botafogo ter isso em mente, porque eu acredito que a postura da LDU, se não for igual, ela vai ser ainda mais agressiva
no aspecto de, sem a bola, marcar lá em cima, quando tiver a bola, jogar praticamente o tempo todo no campo do Botafogo. E aí eu quero ver como é que o David vai organizar esse time para tentar sair dessa pressão e tentar essa classificação. Eu acho que a chave para o Botafogo na semana que vem é fazer gol. Se o Botafogo fizer um gol, eu acho que a vida fica muito mais tranquila para conseguir chegar às quartas de final da Libertadores. Se performance não agradou muito, o mosaico que a torcida do Botafogo fez ontem, a gente separou as imagens. Olha que coisa linda, Fernandão. Olha que coisa linda. Olha só. Olha só. Isso foi um absurdo. Que legal, né, Viver? Demais! Demais! É porque tá sem o áudio. Mas quando o mosaico não tá exposto, é porque a torcida tá cantando um trecho da música. Quando o mosaico volta, é o grito de Botafogo. Botafogo! E aí, quando sai o Botafogo, abaixa de novo. Então, assim, foi uma coisa sensacional. Eu nunca tinha visto isso em estádio. A rapaziada... Eu tinha visto onde? Eu nunca tinha visto isso em estádio. Não viu o jogo do Fortaleza, não? Não. Não tem isso, desculpa, não tem Fortaleza. Esse mosaico sincronizado com a música do time, eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Parabenizar a galera lá do movimento Ninguém Ama Como a Gente. Mas eu acho... eu não conheço. Eu acho que Fortaleza e Ceará fazem, eu acho. O do Fortaleza é mais bonito. Que tem mais... Eu vejo títulos. Muitos mosaicos lá, que são belíssimos. Mas lá tem 3D, 4D, Pode igual a ter do Rio Sul. Em todos os lugares do mundo, só que a gente não vai poder ver tudo, né? Aqui no Brasil, esse aí foi o mais legal mesmo que eu vi. Esse aí, pra mim, foi uma coisa de louco. Demais! De doido. Quer ver? É bom a gente ter a consciência com relação ao jogo de que o próprio Ancelotti falou sobre isso, que a Libertadores tem um tempero diferente. A Libertadores é um campeonato diferente com relação às faltas, com relação à dinâmica do jogo, com relação à intensidade dessas faltas, como elas são cometidas. E o Botafogo tem que estar atento para esse tipo de jogo, porque você foi bem, porque lá, na altitude, a LDU, ela vai ser não só mais intensa com relação à rotação do jogo, mas intensa fisicamente mesmo. Vai chegar quando tiver que chegar, e a gente sabe como é a visão dos árbitros sul-americanos com relação ao brasileiro, com relação a receber essas faltas, né? Diz que a gente cava muita falta, que o brasileiro fica pedindo muito que pare o jogo, mas é bom o Botafogo estar ciente para competir, não só em termos de rotação, mas fisicamente. E usar muito o Arthur Cabral no jogo de lá. Porque o Arthur Cabral é um cara que segura a bola, mas tem que ter sincronia. Quando você lançar no Arthur Cabral, o time tem que sair de trás, né? Tem que ter gente se aproximando dele. Isso aí, para não ter um espaço. E aconteceu o que aconteceu ontem. Quando o Botafogo esticava a bola, não saía totalmente, o time espaçava e aí a LDU encontrava os espaços entre as linhas. E é por isso que chuta muito pro gol. Chutar pro gol não quer dizer que você cause perigo. É só você ter uma oportunidade de pegar e chutar pro gol. Mas quem chuta mais tem mais chance do que quem chuta menos. Concordo com você, até pelas probabilidades. E agora o Ancelotinho vai ter que quebrar a cabeça com essa lesão do David Ricardo, porque ele estava chorando no banco. Eu não sei se ele vai ter, ainda mais se for muscular mesmo, eu não sei se ele vai ter condição de jogar na próxima semana. Já não tem o Bastos, já não tem o Pantaleão, vai ser o Marçal. Não tem ninguém da base para subir, zagueiro. O próprio... E não adianta comprar que não dá tempo de escrever. Não dá tempo de escrever. Meu informante aqui acabou de dizer que o Caio readotou o Pantaleão de novo. Perfeito, maravilha. Tem que ser Pantaleão, mano. Tem que ser Pantaleão. Vamos fazer o seguinte, hoje é sexta-feira. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.